Olá, povo lindo e maravilhoso, como estás? Eu acredito que você esteja bem, tá bom? Nós temos uma meditação hoje aqui no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que assim diz, na minha versão diz assim: Mas suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que texto profundo. Vamos meditar um pouco nesse texto. Em algumas versões diz que os vossos pecados fazem separação. Aqui foi traduzido como maldade, né? Pecado realmente é uma maldade que a gente comete, né, contra Deus. Então, o que é pecado? Pecado é rebelar-se contra Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é não ter fé também. Pecado é ser injusto com o próximo, é tratar o próximo com desdém. Tudo isso se enquadra em palavras hebraicas e gregas. Então, o contexto do pecado, né, é muito extenso. Então, tudo isso é pecado. Essas maldades, né, que a gente faz com as pessoas, tudo isso é pecado. E o detalhe é que esses pecados nos escondem de ver a face de Deus. Não é Deus, jamais, não é Deus que foge do homem. É o homem que foge de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, quando desobedeceram, correram, se esconderam da presença de Deus. E Deus foi atrás deles. Deus chega para Moisés, né, que era um representante dele legal, chega para Moisés em Êxodo capítulo 8, verso 25, pediu para que ele fizesse um santuário, segundo o modelo que existe no céu. Esse santuário tinha um Shekinah em hebraico, que significa a presença de Deus estava ali. Deus sempre quer estar no meio do seu povo. Aí João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou em nosso meio. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. O meu erro me separa de Deus. Deus quer sempre estar ao meu lado. Para dizer o seguinte, não para apoiar o meu erro, não. Deus não está aqui para apoiar erro de ninguém. Ele está ao seu lado para dizer o seguinte: filho, você está errado. Eu estou aqui para lhe corrigir. Eu o amo. Eu estou aqui para mostrar o caminho certo para você. E aí a Bíblia diz que ele não nos pode ouvir porque nós estamos em pecados. Certamente você já orou ou já pediu, né? Aqueles que são cristãos já devem ter orado pedindo alguma coisa a Deus. Mas já sentiram às vezes que a oração parece não ter surtido muito efeito. Isso pode ser falta de fé. Isso pode ser pecados. E aqueles ainda que não são cristãos já devem ter pedido alguma coisa e não ter recebido. Isso é por conta do pecado que nos separa de Deus. E Deus não pode ouvir eu estando em erro, eu estando em pecado. Entendeu? Então Isaías aqui é categórico em dizer isso. O pecado ele é tão hostil, né? Ele fez Lúcifer perder o céu. Lúcifer e 1/3 dos seus anjos. Isso está lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse capítulo 12, né? 12, versículo 7. Houve uma grande guerra lá no céu. O pecado é tão hostil, né, que teve que haver uma guerra entre Cristo, né, e a serpente, que é símbolo de Satanás, para que eles pudessem ser expulsos de lá do céu. É um termo assim, né? Mas Deus expulsou. Ele estava infectando o céu com o mal, com a maldade dele chamada de pecado. E Isaías vai dizer que ele queria ser adorado, ele queria exaltar, ele queria que o trono dele fosse feito acima das estrelas,
e queria ser semelhante ao Altíssimo. Tudo isso é o pecado. O homem, quando ele está distante de Deus, ele está em pecado. Ele sempre foge de Deus. Nós já falamos do exemplo de Adão e Eva. Entendeu? Então Deus, ele nos dá esse privilégio. Ele sempre quer estar conosco. Ele sempre quer estar ao nosso lado, né? Sabendo que Ele quer nos dar uma nova chance. Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Agora, para tal chance e tal oportunidade, eu preciso aceitá-lo. Eu preciso chegar para Deus e confessar os meus pecados a Deus, né? Ninguém precisa ir confessar pecado para ninguém. Eu vou confessar meu pecado para o pastor, eu vou confessar meu pecado para meu pai, para minha mãe, para o padre, para o papa. Não é necessário. Confesse a Deus. Ele é o único que pode perdoar. Senhor, eu pequei, eu estou em pecado, assim assado. Eu quero que o Senhor me ajude a mudar. Eu sozinho não consigo. Me ajude, por favor. Aí Deus vai lá e diz, filho, seus pecados estão perdoados. Eu não lembro mais disso. Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. Aquele ou aqueles que confessam os seus pecados, ele alcança misericórdia e prospera na vida espiritual. Aqueles que não, infelizmente, né, vão morrer nos seus pecados. Ele até diz em João, Jesus falou, né, se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Olha aí, que coisa fantástica. Então, às vezes, na maioria das vezes, as coisas não estão dando certo na sua vida, é porque você está com algum pecado. É porque você está, né, você adotou algum pecado de estimação. E é necessário você confessar a Deus, né, pedir perdão, não praticá-lo mais, e Deus entrará com sua ação através do Espírito Santo, né, para lhe ajudar nisso, para lhe socorrer nisso. Ô César, isso é muito bom, o que você está falando é muito bom, rapaz, realmente Deus está falando comigo, mas tem um detalhe, e se eu cair na mesma falha? Eu disse em meditações anteriores que existe o pecador arrependido, que é aquele que não pratica mais o que o mundo oferece, tem determinados pecados, e aqueles que não se arrependeram, que está sempre ali, sempre naquele atoleiro de erro. Então, como você é um pecador arrependido, que já confessou a Deus e disse que vai largar, vai deixar o pecado, vai abandoná-lo, né? Deus, ele fala em João, filhinho, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo. Então, se preocupe, se você por algum motivo escorregou, falhou, errou, Deus lhe perdoa. Deus está de braços abertos para lhe perdoar, para lhe acolher, dizer, não, ô César, você errou aí? Eu lhe perdoo, vou lhe ajudar, me dê tua mão. Ele chega, me dê tua mão agora, pegue na minha mão aqui, filho, e segura na minha mão. Segure firme, aperte na minha mão, segura firme, que eu vou lhe reerguer de novo. Ah, Senhor, mas e quem está do meu lado direito? Não olhe para lá. Quem está do meu lado esquerdo? Não olhe. E lá atrás tem muita gente me apontando, não olhe. Olhe para a cruz, olhe lá para frente. Se eu estou lhe pegando, eu estou ajudando você de frente, então olhe para mim. Entende? As pessoas às vezes vão assumir papel do Satanás, de Satanás, como diz, né, João do Apocalipse, o acusador de vossos irmãos que os acusa de dia e de noite. Tem pessoas que vão assumir esse papel e você já vai estar ciente de que aquelas pessoas estão sendo motivadas pelo inimigo para tentar lhe acusar, né? Como diz, se não me engano, se me salvo engano, em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas podem não acreditar na sua mudança, isso é problema delas, entendeu? Não ligue para ninguém, você não deve nada a ninguém. A sua dívida, a princípio, é com Deus. Se Deus pagou uma dívida que era sua, você tem uma dívida com Ele. Entende? A dívida já está paga, mas sua dívida é com Ele. E quanto é que você vai pagar? Nada, só aceitá-lo. Ter fé, será justificado pela fé, acreditando no sacrifício de Cristo e aceitando como seu Salvador pessoal. É só isso. Entende?
Então, relendo o texto para a gente fechar de novo. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Você quer que Deus lhe ouça? Você quer ouvir a voz de Deus? A voz de Deus não vem em meio de barulho, de confusão, de zoada. Não. A voz de Deus vem em você e ele, num local calmo, quietinho. Eu cheguei agora aqui em casa, e chamei meu filho ali, comecei a conversar com ele, só nós dois. Filho, você quer conversar comigo? Ele disse, quero, pai. E ele conversou e agora está dormindo. Nós botamos para dormir. E ele começou a conversar comigo. Eu senti que ele queria conversar. Deus, ele quer esse relacionamento conosco. Meu filho tem 6 anos, Saulinho. E eu conversei com ele. Quando eu cheguei, eu senti que ele queria conversar. Quando ele chegou, já perguntou, papai? Ele disse, é papai, filho. Estava botando a moto aqui na área. Papai, é papai. Aí cheguei, abracei, dei um presentinho para ele. E aí ele, é para mim, pai? É para você. Ele foi e perguntou, mamãe, papai me deu. E eu chamei ele para conversar sentado no sofá. Deus quer ter essa conversa com você. Entende? Deus quer ter essa conversa com você. Como eu botei meu filho no meu colo, conversei com ele, aconselhei, perguntei algumas coisas. Como é que você tá? Como é que você acha? Seu pai e sua mãe tá bom com você? Tá, sim, são bons comigo. Seu pai e sua mãe precisam melhorar em quê? E ele tem as colocações dele. E Deus, ele diz o seguinte, hoje você precisa melhorar em quê? Nesse momento, em abandonar o pecado. E sendo assim, você não quer experimentar, não quer ouvir a voz de Deus, você não quer ser próspero na vida espiritual, você não quer que as coisas dê certo. Claro que nem tudo vai dar certo, porque também depende da vontade de Deus. Às vezes a gente quer que determinada coisa seja assim, mas Deus disse ainda não, dessa forma não. O melhor jeito é assim. Então, se for da forma dele, ele vai lhe ajudar, isso vai acontecer. Mas você precisa abandonar o pecado. E nesse momento eu vou orar por sua decisão em relação ao abandonamento desse pecado. Deus, eu oro por esse jovem, por essa jovem, por esse casal, por esse marido, por essa esposa, por essa mãe, por esse pai, por esse filho, por esse estudante, por esse trabalhador, por essa pessoa que está desempregada. Nesse momento, nós oramos por todos eles que estão ouvindo nesse momento agora e assistindo, ouvindo, vendo e assistindo esse vídeo, que eles possam sentir a influência do Espírito Santo na vida deles, dizendo, filho, abandone seus pecados, venha para mim, confesse seus pecados para mim, que eu os perdoarei. Darei para vocês a chance de uma nova vida e vocês prosperarão na sua vida espiritual. Então seja com todos eles, Jesus. E com outros problemas, seja de saúde, financeiro, matrimonial, relacional, enfim. Seja com todos eles, Pai. Ajude todos eles. Em nome de Jesus nós pedimos amém. Muito obrigado. Compartilhe com outras pessoas. Faça com que outras pessoas também tenham acesso a essa informação e que a vida delas sejam transformadas também em nome de Jesus. Conto com vocês. Muito obrigado.